Sometimes I'll start a sentence, and I don't even know where it's going. I just hope I find it along the way. Like an improv conversation. Talvez essa seja a frase que melhor defina Michael Scott em sua essência. Ou melhor, talvez seja a frase que melhor represente o humor de The Office em sua essência. Mas caso você não conheça The Office, ela é uma série onde acompanhamos através de um falso documentário o dia a dia de funcionários de uma filial da Dunder Mifflin, uma distribuidora de papel localizada em Scranton, nos Estados Unidos. E a série cumpre muito bem o seu papel em satirizar determinadas situações específicas que acontecem no ambiente de trabalho, através da relação entre seus personagens. Afinal, todo mundo já se sentiu sem assunto com um colega de trabalho fora do serviço, todo mundo já se sentiu receoso em conversar com aquela pessoa, e todo mundo já se sentiu desconfortável com aquele chefe inconveniente. A grande questão é que a linguagem de The Office serve muito bem ao propósito de gerar identificação nos seus espectadores. O formato de filmagem meio amadora, de câmera na mão, o zoom manual simulando um documentário, nos ajudam a esquecer por alguns instantes que estamos vendo uma série ficcional. E o fato dos personagens terem consciência de estarem sendo gravados deixa tudo ainda mais engraçado. É quase como se os momentos da rotina e os deslizes na vida daqueles personagens acabassem vazando em tela, fazendo com que agora pudéssemos ter acesso a momentos constrangedores da vida daquelas pessoas. E as situações desconfortavelmente engraçadas que esses personagens se colocam faz com que criemos uma identificação direta com eles. E a comédia é um dos elementos fundamentais para a dinâmica entre esses personagens. No livro Os 8 Personagens da Comédia, o autor descreve arquétipos da comédia que pode ser visto em obras do audiovisual, principalmente em séries de televisão. E o Michael Scott, interpretado pelo Steve Carell, apresenta um mix de alguns arquétipos que aparecem nesse livro. Ele é impulsivo, egocêntrico, infantil e até ingênuo em certo nível, e que sempre acaba tomando a pior decisão em resolver um problema. E na comédia isso não é uma novidade, até porque um dos grandes truques na construção de personagens cômicos é colocar alguém em desvantagem ou sem o tato necessário em realizar uma tarefa. E a forma desajeitada desse personagem concluir essa tarefa é o que causa riso no público. E o constrangimento utilizado em The Office se torna uma ferramenta para gerar o humor, o que acaba brincando com as situações comicamente desconfortáveis por conta da inconveniência de certos personagens. Por exemplo, no primeiro episódio da sexta temporada, Michael descobre que Stanley, um dos seus funcionários, está tendo um caso fora do casamento. Porém, quando Stanley pede a ele que não conte nada a ninguém, mal sabia que Michael já havia espalhado esse boato para todos, na tentativa de fazer parte das fofocas do escritório. Então a solução que ele encontra para reverter essa situação... How do you untell something? You can't. You can't put words back in your mouth. What you can do is spread false gossip so that people think that everything that's been said is untrue, including Stanley is having an affair. A conclusão de tudo isso é que no final do episódio todos se reúnem e Michael revela que todas aquelas histórias são falsas, porém apenas uma é verdadeira. There was one true rumor out there today. I didn't want everybody to know what it was. So all of you are off the hook, except for this one person. Well, then what's the one true rumor? One true rumor, and this is gonna ruin this person's life, is that... Pam's pregnant. I knew it. I knew knew it. All right, you know, this is not the truth, and you can't fall on the sword this way. The real thing is that Stanley Hudson had an affair. Nope. Yes. Thank you for trying to defend us, but actually Pam is pregnant and we can prove it. Yes. Everybody would like to see proof. Okay. O engraçado dessa cena é que o fato da Pam realmente estar grávida, por si só já livraria a barra do Michael. Porém, mesmo a situação naquele momento estando favorável, ainda assim ele insiste em contar que Stanley estava traindo a esposa. E isso é parte de quem Michael Scott é. Alguém que sempre piora a situação na tentativa desastrosa de tentar resolver um problema que ele mesmo criou. Um outro exemplo de humor de constrangimento utilizado nesse mesmo episódio acontece quando Michael está espalhando os boatos falsos pelo escritório, e um desses boatos é que o personagem do Andy seria gay. E a partir disso se desenvolve toda uma subtrama muito engraçada dentro do episódio, em que o Andy começa a questionar os colegas do trabalho sobre o tal boato. Because you're gay? Who told you that? Was it Broccoli Rob? Someone from Kaisai? Or did you run into someone from my high school?
A graça não está na dúvida do Andy ser ou não gay, mas sim no fato do personagem ser tão inseguro de si ao ponto de precisar da validação de terceiros para saber qual é a sua sexualidade. This is not the first time rumors about me being gay have come up. Twice before, actually. Just a weird coincidence. It was a little too weird. Almost makes you wonder if it's not a coincidence at all. Whoa. Which it is, of course. But it makes you wonder. Porém, essa não é a única forma que The Office utiliza para fazer a comédia. Outra estratégia muito utilizada é a construção de diálogos seguindo uma estrutura lógica, mas que não se conclui da forma que se esperava. É quando um personagem fala algo e logo em seguida ocorre uma quebra de expectativa. Um exemplo disso seria no primeiro episódio da 4ª temporada, quando Michael acaba acidentalmente atropelando uma de suas funcionárias. Logo em seguida, o personagem vai ao escritório comunicar a todos sobre o que aconteceu. E a piada aqui está na forma como o diálogo do personagem é construído. I have some bad news. Meredith was hit by a car. It happened this morning in the parking lot. I took her to the hospital, and the doctors tried to save her life. They did the best that they could, and she is going to be okay. What is wrong with you? Why did you have to phrase it like that? O Michael poderia simplesmente ter dito a frase de forma direta, para assim tranquilizar todos aqueles que estavam ali. Porém, a maneira como ele conta a notícia dá a entender tanto para nós quanto para os personagens de que ela não resistiu aos ferimentos. Percebe o que acontece aqui? É a série tentando nos colocar na pele dos personagens, para que a gente sinta o que eles sentem. Segundo Leon Tolstói, um dos maiores escritores da literatura russa, a arte é uma atividade que consiste em alguém transmitir de uma forma consciente aos outros, por certos sinais exteriores, os sentimentos que se experimenta, de modo a outras pessoas serem contagiadas pelo mesmo sentimento, vivendo-os também. Ou seja, ele definia a arte como um meio de comunicação, como uma ponte entre o artista, a obra e o público. E eu acho que The Office se encaixa muito bem nessa definição, dessa relação bilateral que existe entre o público e o artista. E uma das cenas que para mim melhor representa isso está no 17º episódio da 3ª temporada, quando a Pen está realizando uma exibição de seus desenhos em uma galeria. E assim que o Michael chega na exposição, ele fica todo orgulhoso ao ver os desenhos da Pen. E é nesse momento que a série nos mostra que não é só boa em fazer rir, como também sabe emocionar. E aqui acontece o que pra mim é uma das melhores e mais sutis linhas de roteiro de toda a série. Look at this one. Wow. I mean, there's my window and there's my car. Is that your car? Uh-huh. That is our building. And we sell paper. I'm really proud of you. A fascinação do Michael em ver o escritório, algo tão comum e do cotidiano, por mais que esteja sob o olhar artístico de outra pessoa, não deixa de ser real. E o simples fato de constatar que algo tão simples e trivial como vender papel pode gerar coisas magníficas, como a arte da Pen, por exemplo, acaba por si só traduzindo toda a proposta que a série possui em sua essência. E eu acredito muito que a arte, como qualquer outro meio de comunicação, tem o potencial de unir pessoas através das suas expressões e sentimento, e que só é plena quando vivida em comunidade. Então a premissa de acompanhar a rotina de pessoas normais no ambiente de trabalho tão comum e monótono quanto um escritório, que a princípio não parecia ser a coisa mais interessante de se assistir, acaba justamente sendo o ponto forte da série. No final das contas, The Office acaba sendo uma série sobre pessoas, sobre suas qualidades, suas falhas e o tédio que a rotina do ambiente de trabalho pode nos causar. Porém, também é sobre conexões que fazemos ao longo da jornada e entender que essa jornada só pode ser realizada em conjunto, porque de alguma forma essas pessoas também são parte de quem nos tornamos.
pessoas repletas de defeitos, cheias de conflito e de boas intenções. I wish there was a way to know you're in the good old days before you've actually left them. Someone should write a song about that.